Olá, pessoal. O objetivo desta videoaula é nós discutirmos, a resolução do trabalho avaliativo. Eu vou postar esta resolução lá na plataforma e vocês terão acesso ao documento. Só que eu quero explicá-lo para vocês, ok? Algo que nós iríamos fazer em sala de aula, Como nós não estamos tendo aula presencialmente, portanto, eu irei gravar esta videoaula explicando para vocês a resolução do trabalho. Bom, primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Hoje foi um dia em que fez muito calor. Geralmente falamos isso no dia a dia, ou pelo menos ouvimos alguém falar. Por que essa afirmação é cientificamente correta? Bom, não é que é errado você falar isso lá na reunião de domingo com a sua família, Não é neste sentido. Mas, cientificamente falando, é uma afirmação que não está correta. Porque o calor, ele não é sinônimo de temperatura, ok? O calor, ele não é sinônimo de temperatura. Calor não é proporcional à temperatura. Essa é uma ideia que traz o seguinte, ó, quanto maior a temperatura, maior o calor. Na verdade, isso está errado. Calor, ele é o fluxo de energia térmica, ele é um fluxo. Ele não é a energia térmica, é o fluxo dela. Convencionalmente, de um corpo com maior temperatura, onde as suas moléculas têm uma maior agitação, portanto, para um corpo onde se tem uma menor temperatura, ou seja, suas moléculas, as moléculas deste material têm uma menor agitação. Portanto, calor é um fluxo de energia térmica. Quando se diz, portanto, hoje foi muito calor, fez muito calor, na verdade, o correto seria dizer que hoje foi um dia muito quente, ok? A número 2, a correta é a letra B, Considere um bloco de gelo derretendo. É correto afirmar que, segundo a ciência, convencionalmente falando, o bloco de gelo ele absorve calor da vizinhança. Se ele está derretendo, é porque a vizinhança, vamos supor que o bloco de gelo é o sistema, que está em torno dele é a vizinhança. Se o bloco de gelo está derretendo, quer dizer que a vizinhança está trocando calor com este bloco de gelo e, obviamente, a vizinhança ela tem uma temperatura maior, já que o bloco de gelo está derretendo. Então, calor, tá ocorrendo um fluxo de calor ali da vizinhança para o material, para o gelo, para o sistema. Então, o bloco de gelo está absorvendo o calor da vizinhança. Número 3. Considere o conceito de calor específico e explique a questão a seguir. Considere dois materiais, madeira e uma pedra de granito. Ao colocar a mão sobre a madeira e depois sobre o granito, uma determinada pessoa teve a sensação de que a pedra estaria em uma temperatura menor. No entanto, utilizando um termômetro de infravermelho, obteve-se a mesma temperatura para os dois materiais. É interessante, que nós temos certas sensações, só que a nossa sensação, ela não é confiável se você querer medir a temperatura. Por exemplo, se você coloca a sua mão sobre uma madeira, como neste caso, ou material borracha ou plástico, geralmente materiais que são bons isolantes. E se você coloca a sua mão em o mesmo material, nas mesmas condições, como uma pedra, granito, a pedra brita, que é o basalto, os metais também, a gente acha, por causa da nossa sensação,
que estes últimos materiais, né, os metais, as pedras, eles estão em uma temperatura menor, eles estão mais frios. Dá uma sensação de frio, né? Isso ocorre por causa da diferença do calor específico destes materiais. Geralmente os materiais isolantes, geralmente não, né? Os materiais isolantes, eles apresentam calores específicos mais elevados, ou seja, quando você toca neles, o fluxo de energia térmica, o fluxo de calor, ele é mais lento. Então a troca de calor é mais lenta, dando a sensação que estes materiais estão em uma temperatura maior. Já os materiais como os metais, as pedras, né, apresentam calores específicos menores, mais baixos, né, do que os materiais isolantes. O fluxo de calor, portanto, ele não é impedido, né, tão impedido, ele é mais rápido. E isto traz uma sensação, não é uma medida exata, traz uma sensação que eles estão em uma temperatura menor. Só que, por exemplo, se você utilizar um termômetro, nesse caso teria que ser um termômetro de infravermelho, né? Porque aquele termômetro convencional você não vai conseguir medir a temperatura. Se você utilizar um termômetro de infravermelho, você perceberá que se eles estiverem no mesmo ambiente, né, um próximo do outro, preferencialmente, eles terão a mesma temperatura, por incrível que pareça. Portanto, isso ocorre por causa da diferença dos calores específicos, né, entre materiais que são mais isolantes e materiais que são mais condutores, né. O exercício 4 seria vocês desenharem, né? É interessante que essa questão, né? Ó, desenhar, aliás, o próprio trabalho deveria ser manuscrito, como consta lá na plataforma. Eu percebi que várias pessoas, né, fizeram um documento Word. Eu acabei tirando aí 5 pontos, tá? Mais 5 pontos de 0 a 100, ok? Tá? Não se desespere. Mas porque o trabalho é manuscrito. Muitas pessoas tiveram um trabalho, né, de fazer manuscrito, conforme eu tinha pedido, desenhar o calorímetro à mão, né? Ok? Esse calorímetro, ele é um aparelho que é utilizado para medir o calor, né, absorvido ou o calor liberado de reações químicas. Portanto, ele tem uma estrutura tal que permite fazer medições dos calores liberados e dos calores absorvidos. Ok? Se eu não estou enganado, são aparelhos parecidos com os calorímetros que são utilizados, né, para estabelecer a caloria aí dos alimentos, ok? Por exemplo, proteínas, carboidratos, lipídios, né, que são gorduras. Quando eles são queimados, quando eles são testados neste aparelho, né, o que eles liberam de energia? Qual é a caloria, né, destes alimentos? É um aparelho como este, né, ou parecido, que é utilizado na indústria de alimentos para estabelecer a caloria. Então, essa questão do trabalho manuscrito, eu havia pedido desta forma, né? Muitos desenharam o calorímetro, e aqueles que não fizeram o manuscrito, não só a número 4, né, mas todo o trabalho, eu acabei tirando aí 5 pontos, né, de 0 a 100, só para deixar bem claro. O calorímetro ele é bem utilizado também para medir o valor, né, da energia liberada em reações de combustão. Por exemplo, gasolina, álcool, né? O calorímetro é bem utilizado para isso também. A número 5, né? Uma piscina contém 25 mil litros. 25 mil litros. Primeiramente, né? Vamos lá. Bom, vou terminar de ler aqui o exercício. Uma piscina contém 25 mil litros de água. A variação de temperatura das 6 horas da manhã às 16 horas é 15 graus Celsius. Então, um intervalo aí de 10 horas, né? A temperatura variou 15 graus Celsius. Perceba que a gente não sabe qual era a temperatura inicial nem a final, mas o importante é sabermos a variação. Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria dividido por gramas vezes graus Celsius, aqui, no caso, o calor específico da água está sendo representado em caloria. Poderia ser representado em joules, que é uma outra forma de nós representarmos energia. Aí seria 4,18, ok? Então, vamos lá. Quando se fala
qual é a quantidade de calor, né? Aqui pergunta, qual será a energia em quilocaloria absorvida pela água ao longo do dia? Quando se fala energia, nós estamos falando de quantidade de calor, né? E como calculamos o calor? Essa formulinha aqui, ó. Calor é igual ao calor específico da água, vezes a massa em gramas, vezes a variação de temperatura. Por isso, temperatura final menos temperatura inicial. Bom, nós sabemos que o Czinho, que é o calor específico, é 1. A massa, olha bem, a massa é em gramas. A piscina ela tem 25 mil litros. Preste bem atenção, ó. 25 mil litros. Eu sei que em 1 litro eu tenho 1.000 gramas. 1 litro de água, aproximadamente. Porque a densidade da água é 1. Como eu transformo a massa de um líquido, né, o volume de um líquido, em massa? Utilizando o valor de densidade. Densidade é igual a massa dividido por volume. A densidade da água, ela é 1. O que isso significa? Que 1 ml de água tem 1 grama. 1.000 ml de água tem 1.000 gramas. Em outras palavras, 1.000 ml não é 1 litro? Então, eu posso dizer que 1 litro tem 1.000 gramas. Ou 1 litro tem 1 quilograma. Então, 1 litro, ele tem 1.000 gramas. Por que eu estou falando de gramas? Porque a unidade do calor específico é em gramas. Então, a massa aqui ela tem que ser em gramas, porque senão o cálculo ele terá uma grandeza errada. Até os algarismos significativos serão os mesmos, mas a grandeza do resultado estará errada. A unidade do calor específico está em gramas, então a massa tem que estar em gramas também. Olhe bem, a piscina tem 25 mil litros. Eu sei que 1 litro tem 1.000 gramas. Eu tenho que transformar 25 mil litros em gramas. Então, é 25 mil vezes 1.000. 25 mil vezes 1.000 dá 25 milhões de gramas. Vezes. Eu sei que a variação de temperatura, eu não tenho nem a temperatura final, nem a temperatura inicial, mas eu tenho a variação, que é o que importa. A variação de temperatura é 15. Logo, 15 vezes 25 milhões vezes 1 dá 375 milhões. Para transformar em quilocaloria, basta pegar este resultado e dividir ele por 1.000, porque o casinho aqui, ele significa 10 a terceira, é 1.000. Então, pega 375 milhões, dividido por 1.000, nós temos 375 mil, não calorias, é quilocalorias. Você pode perguntar, né, mas por que essa questão de quilocalorias? Se deixar aqui no 375 milhões, eu até considerei como correto, né? No entanto, vocês poderão se deparar, né, com essa questão do quilocaloria, aí em uma prova de vestibular ou no Enem, né? É muito fácil obter em quilocaloria, é só pegar o resultado e dividir por 1.000, que você tem em quilocaloria. 375 milhões de calorias dividido por 1.000 dá 375 mil quilocaloria. O K é 10 a terceira, é o óbvio. Então, este é o resultado. Resolução aqui agora do exercício 6. Qual é a quantidade de calor liberada em uma reação química capaz de aquecer 1 kg de água de 30 a 60 graus Celsius? O calor específico da água, aqui também está sendo dado em calorias, né? É 1. É bem simples, calor específico da água, o Czinho, é 1 vezes massa. A massa é 1 quilograma, mas lembrando que a unidade do Czinho está em gramas, então tem que transformar 1 quilograma em grama. Então é 1.000. 1 vezes 1.000. A temperatura final é 60, menos a temperatura inicial, que era 30, então a variação de temperatura é 30. 30 vezes 1.000 vezes 1 dá 30.000 calorias, né? Ou 30.000 dividido por 1.000, 30 quilocalorias. A número 7. A partir da entalpia de formação, calcule ΔH para a reação química a seguir. Bom, então vamos lá, né? Aqui nós temos do produto, o produto é cloreto de amônio, a entalpia de formação dele é essa, menos a entalpia de formação dos reagentes. Aí, no caso, esse aqui, ele significa somatória.
No produto, nós só temos um produto, ó, então nós só temos um valor, que é o menos 314,43, que está relacionado ao cloreto de amônio, menos esse valor aqui, ó, é o valor do ácido clorídrico, mais, e esse aqui é o valor da amônia, ok? Eu percebi que muitas pessoas colocaram um valor errado, né, para o valor da amônia. Inclusive, tem um exercício na apostila que traz este valor, um dos exercícios resolvidos. Dê uma olhada lá. Então, ó, menos 92,31, mais com menos dá menos. Então, menos 92,31, menos 46, dá menos 138,31. Resolvendo aqui a matemática básica, nós teremos, então, que a variação de entalpia é igual a menos 176,12 kJ. Estes valores, portanto, eu retirei parte deles lá da tabela, que está na apostila, e o da amônia, se não me engano, tem em um dos exercícios, como eu disse para vocês. Exercício 8. A partir das energias de ligação, calcule ΔH para a reação química a seguir. Então, a reação química é a reação do gás cloro, né, com meio mol de gás cloro mais meio mol de gás hidrogênio, formando 1 mol de ácido clorídrico. Então, é o seguinte, ó, na tabelinha você vai encontrar a energia de ligação para 1 mol. 1 mol de ligação. No gás cloro, nós temos uma ligação simples, que é o cloro-cloro. O valor desta energia de ligação, você divide por 2, que você encontra lá na tabela de energia de ligação da apostila. Por que divide por 2? Porque lá, todos os valores para aquelas ligações químicas estão relacionados a 1 mol. Só que na reação química, preste bem atenção, eu tenho meio mol de gás cloro. No gás cloro, eu tenho uma ligação simples apenas entre os átomos de cloro. Lá na tabela, a ligação simples entre os átomos de cloro tem um valor. Esse valor você divide por 2. Mais meio mol da ligação simples aí do gás hidrogênio. Meio mol de gás hidrogênio. No gás hidrogênio, eu tenho uma ligação simples entre o hidrogênio e o outro átomo de hidrogênio. Na tabela de energia de ligação, eu tenho valor para 1 mol de ligações entre hidrogênio e hidrogênio. Só que na reação química eu tenho meio mol, então divide aquele valor por 2. Forma, portanto, 1 mol de ácido clorídrico. Qual é a ligação entre o ácido clorídrico ali? No ácido clorídrico? É uma ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. E eu só tenho uma ligação. E é formado 1 mol de ácido clorídrico. Lá na tabela de energia de ligação, você encontrará o valor relacionado à energia de ligação entre o hidrogênio e o cloro, né, para 1 mol de ligação. Então, esse valor, no caso, que você encontra lá na tabela, para o ácido clorídrico você não divide por 2, porque na equação química aqui do exercício, está sendo formado 1 mol de ácido clorídrico. Então, é só utilizar aquele valor da tabela. O resto é tranquilo. Você coloca aqui, ó, a entalpia de reagente, que seria o calor liberado, mais o calor absorvido, né, reagente, mais o calor liberado, que seria aqui a entalpia do produto. Quando se trata de energia de ligação, inclusive até no exercício lá da apostila, eu tinha feito errado, aí eu mandei uma errata lá na plataforma Moodle, corrigindo esse equívoco, ok? Porque quando se trata de energia de ligação, nós temos que calcular a variação da entalpia da seguinte forma: calor absorvido mais calor liberado. Porque, no caso dos reagentes, nós temos a quebra das ligações. Para isso acontecer, nós temos que o material, né? Nós não, né? O material, ele tem que absorver energia. Por isso que o valor, ele é positivo, ó, 339. É o valor que dei para os reagentes,
que é somando aí o meio mol de gás hidrogênio mais a energia relacionada ao meio mol de gás cloro, 339. Ok? Então, ó, o que acontece? O reagente aqui, ó, é positivo porque absorve. Já o produto, no caso, vai estar sendo formado ligações. Então, você pode utilizar aqueles mesmos valores lá da tabela, no entanto, aqueles mesmos valores, eles terão que ser negativos quando se trata do produto. Porque naquela tabela, nós temos a ideia ali por trás de que a energia de ligação é a energia necessária para quebrar, então ela sempre é positiva. Isso está relacionado com os reagentes, porque nos reagentes, ligações são quebradas. No entanto, você pode utilizar aquela tabela também para achar o valor para ligações de substâncias que são formadas no produto. O único detalhe é que, quando se trata do produto, os valores daquela tabela, portanto, se tornam negativos, porque são formadas ligações químicas. E quando é formada uma ligação química, energia é liberada. Daí, este sinal negativo, porque é um processo espontâneo. A formação de uma ligação química é espontânea, logo o sinal é negativo. Então, 339 mais com menos, 339 menos 431, menos 92 kJ. Ok? O exercício 9, por incrível que pareça, era o exercício talvez mais simples. Mas teríamos que pegar aí o fio da meada, né? Porque ele diz o seguinte: qual seria a variação de entalpia para a formação de 5 mols de ácido clorídrico conforme a equação do exercício 8? É bem simples. Perceba que no exercício 8 está sendo formado quantos mols de ácido clorídrico? Nós discutimos isso lá no início. 1 mol de ácido clorídrico. Se para a formação de 1 mol de ácido clorídrico é liberado menos 92 kJ, para a formação de 5 mols de ácido clorídrico, é 5 vezes menos 92, ou seja, menos 460 kJ. Eu percebi que algumas pessoas multiplicaram lá na equação química o valor do HCl por 5. Não estaria errado se tivesse multiplicado também por 5 o gás cloro e também por 5 o hidrogênio. Porque quando você trabalha com a equação termoquímica, se você multiplica um determinado produto ou reagente, você tem que multiplicar tudo. E algumas pessoas multiplicaram lá o valor do ácido clorídrico e não multiplicaram o do cloro e do hidrogênio. Se tivessem feito isso, teria dado certo. Mas é mais simples. É só você pegar o resultado que já foi obtido, ó, para 1 mol. Para 1 mol de ácido clorídrico, são liberados menos 92 kJ. Se são 5 mols, é 5 vezes menos 92 que dá este valor. O exercício 10. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura a seguir, representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama de bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Calcule a variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 e água. Olha, eu tenho aqui a equação química. Ó. Eu descrevi essa equação a partir do gráfico. Bioóleo mais gás oxigênio forma CO2 gasoso mais água líquida. Água líquida. Variação de entalpia, ΔH1, né, que é o ΔH1, não coloquei 1 aqui, mas é o ΔH1, é igual a menos 18,8 kJ por gramas. Eu sei que a conversão, ele me diz lá, ó, da água gasosa para a água líquida, é menos 2,4 kJ. Só que, ó, ele quer o quê? Ele quer essa equação aqui, ó, que é o bioóleo mais O2, formando CO2 e água no estado gasoso, não em água no estado líquido. Eu sei que a água no estado gasoso, quando ela é transformada em água no estado líquido, quando ela passa para o estado líquido,
né? Quando a água no estado gasoso passa para o estado líquido, a variação de entalpia é menos 2,4. Então, eu pego essa equação, gasoso para o líquido, eu inverto ela. Fica, então, líquido para o gasoso. Para que eu possa cortar aqui, ó, água no estado líquido, a água no estado líquido. Porque é um mol aqui, um mol, e estão em lados opostos. Essa está antes da flechinha, e essa molécula de água está depois aqui da flechinha. Ela está como produto, e aqui ela está como reagente. Se eu inverto, perceba que o sinal também inverte. Ok? Ó, voltando. Água no estado gasoso, passando para o estado líquido, valor de entalpia, menos 2,4 kJ por grama. Eu inverti. Ao invés de ser gasoso líquido, eu coloquei água no estado líquido, passando para o estado gasoso. Para que eu possa cortar aqui, ó, as águas no estado líquido. Vai sobrar o que, então? Bioóleo, O2, CO2G e água no estado gasoso, que é justamente o que o exercício pede. Só que quando eu inverto aqui, ó, ao invés de ser menos 1, fica, menos 2,4, fica mais 2,4. Qual é a variação de entalpia, então, da equação problema que o exercício pede? Que é o bioóleo mais gás oxigênio, formando CO2, gás carbônico, né, mais água no estado gasoso. É só somar as variações de entalpia. Então, menos 18,8 mais 2,4 dá menos 16,4 kJ por grama. Isso que olha que interessante, não acabou por aí. Porque olha o que a unidade está te dizendo. Ela está te dizendo o seguinte, te dizendo, entre aspas, é menos 16,4 kJ por grama. Só que o exercício ele pede 5 gramas. Então, é uma regra de 3. 1 grama tem menos 16,4, logo 5 gramas está para X. 5 vezes menos 16,4, resolvendo a regra de 3, eu tenho que, para 5 gramas, a energia liberada da queima do bioóleo formando CO2 e água no estado gasoso é de menos 82 kJ. O exercício 11. Esse exercício eu percebi que algumas pessoas talvez tenham copiado da internet, né? Elas colocaram lá que tinha que inverter uma, fazer não sei o que com a outra, enfim, mas não colocaram o cálculo, né? Que era o que eu estava querendo mais. Mas, enfim. Mas eu acabei considerando alguma coisa. Aqui eu coloquei mais direto, mas eu vou explicar para vocês. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. A trimerização do acetileno, o acetileno é esse composto aqui, ó, que é um composto da classe dos alcinos, dos hidrocarbonetos. Enquanto que o benzeno é um hidrocarboneto aromático, tá? Se vocês não aprenderam isso ainda, vocês irão aprender na química orgânica. Aqui nós temos o alcino, C2H2. 3 mols aqui nós temos, portanto, o acetileno, né, que é um alcino. O acetileno, a fórmula química dele é C2H2, 3 mols dele, a partir de uma reação de trimerização na presença de catalisador, forma 1 mol. Porque tem um aqui, ó, que está implícito, né? 1 mol de benzeno. A fórmula química do benzeno é C6H6. O que acontece, então? Para que isso seja possível, eu vou ter que multiplicar a primeira equação por 3, vai ficar de que forma? Desta forma. É o que muitos não colocaram, que eu queria que colocasse. Multiplicando por 3, fica desta forma. A equação está lá no exercício, né? O ideal é você estar com o exercício em mão aí para você ir acompanhando aqui o raciocínio. Multiplicando por 3, nós multiplicamos todos os fatores, inclusive o valor da variação de entalpia, que dá menos 930. A outra equação, nós temos que invertê-la. Por que invertê-la? Porque o C6H6, na equação original lá do exercício, ele está como reagente, está antes da flechinha. Só que na equação problema, ele está depois da flechinha. Então, por isso que eu tenho que inverter e colocar ele no referencial depois da flechinha também, ou seja, como produto. Então, eu inverto e multiplico ainda por
Aliás, eu não multiplico, né? Eu tava vendo 6 aqui, eu achei que multiplicaria por 6. Não multiplica, só inverte. Multiplica a primeira por 3, aí lembrando, multiplica tudo, inclusive o valor da variação de entalpia. E a segunda equação, não multiplica nem divide, inverte apenas. Olha, se eu inverto uma equação termoquímica, o sinal da variação de entalpia, ele muda. Se é negativo, se torna positivo, como neste caso. E se fosse positivo, tornaria negativo. Portanto, como era negativo, era menos 780 quilocaloria. Então, fica positivo, né? Mais 780 quilocaloria. Perceba que agora dá para cortar, ó. Eu tenho 15 sobre 2 oxigênio e aqui 15 sobre 2 oxigênio. Corta. Porque um está antes da flechinha, outro está depois. E não sobra nada, porque os valores, os coeficientes estequiométricos são iguais. 6 CO2 depois da flechinha. 6 CO2 antes da flechinha. Corta. Não sobra nada, porque é 6 e 6. 3H2. 3H2 também. Corta. Então, o que sobra apenas? O acetileno e o benzeno. Então, nós chegamos na equação problema. Após multiplicar por 3 e inverter. Para finalizarmos, é só somar, portanto, as variações de entalpia depois dos processos que nós fizemos. Menos 930 mais 780, menos 150 quilocaloria. Esse é o mesmo raciocínio aí para o exercício 12. Ok? Lá diz o seguinte, ó. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a wustita. Na siderurgia, o ferro guso é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos, em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO, né, o monóxido de carbono gasoso, é utilizado para reduzir o óxido de ferro, né, FeO, sólido, conforme a equação química. Então, nós temos a equação química aqui, ó, que é a equação problema. Aí ele fala, considere as seguintes equações termoquímicas. A partir dessas equações químicas que ele pede para você considerar, você vai ter que encontrar a variação de entalpia para a equação problema. Nós teremos que trabalhar, então, com as equações problemas lá, com as equações referenciais, para obtermos a equação, vamos dizer assim, problema, né, como eu digo. As equações referenciais, o que você vai ter que fazer, então? No caso aqui, ó, a primeira equação, multiplicar tudo por meio, ficando, portanto, F2O3 vezes meio, meio F2O3. Na equação original tinha 3CO vezes meio, dá 1,5, né, que é 3 sobre 2. Tínhamos 2 ferros, dividido por 2 fica 1. Tínhamos na equação, tinha na equação 3CO2, dividido por 2 fica 3 sobre 2. Por que dividiu por 2? Porque na equação problema nós só temos um ferro, e na equação referencial tinha 2 ferros aqui. Então eu tenho que dividir por 2. De volta, estou aqui no laboratório, fui resolver um problema ali de uma reação química. Desculpem estes minutinhos. Bom, mas voltando aqui no raciocínio, então é por isso que nós dividimos por 2, tá? A equação. E
A equação referencial número 2, o que nós temos que fazer com ela? Bom, nós temos que dividi-la por 3, né? Por quê? Tem 3 FeO, mas na equação, o problema aqui, ó, só tem 1. Então, eu pego a equação referencial e divido por 3. 3 FeO dividido por 3 dá 1. Tinha 3 CO, tinha 1 CO2, né? Fica 1/3. Tinha 1 Fe3O4, fica 1/3. Né? 1 dividido por 3 é 1/3. CO tinha 1 dividido por 3, 1/3. E o valor da variação de entalpia também é dividido por 3, tá? Lembrando. Então, fica menos 36. Aliás, era menos 36, dividido por 3, fica menos 12. Aqui na 1, nós dividimos por 2, era 25, né? Menos 25, dividido por 2, menos 12,5. Na equação referencial 3, o que acontece? Vamos ter que dividir por 6, né? Por incrível que pareça. Dividirmos por 6 para que nós possamos cortar aí de tal forma que sobre apenas a equação problema. Nós tínhamos Fe3O4, 2, né? 2 Fe3O4. Dividido por 6, fica 2 dividido por 6, fica 2 sobre 6, que simplificando fica 1/3. 1 mol de CO2 dividido por 6 fica 1/6. 3 mols de Fe2O3 dividido por 6 fica 3 sobre 6, que dá 1 sobre 2, simplificando. 1 mol de CO, na equação original, tá? Dividido por 6 fica 1/6. Então, perceba o seguinte, que agora nós iremos cortar de tal forma que vai sobrar a equação problema apenas. Isso é bem interessante, ó. Vamos lá. Se você pega aqui, ó, 1 sobre 2 Fe2O3, corta com esse aqui, ó, 1 sobre 2 Fe2O3. sobre 2 CO2. Se nós pegarmos aqui, ó, 1/3 mais 1/6 destes dois CO2 que estão ambos antes da flechinha, se somarmos, vai dar 3 sobre 2. Então, o total antes da flechinha, nós temos 3 sobre 2. E depois, só aqui que nós temos o CO2, e é justamente 3 sobre 2. Então, fica 3 sobre 2 antes e 3 sobre 2 depois de CO2. Então, pode cortar esse 3 sobre 2 com esse 1/3, com esse 1/6 de CO2. O CO2 saiu. Então, já cortamos o CO2, e, aliás, o CO não, tá? O CO2, o Fe2O3, e agora vai sobrar aqui, ó, o óxido de ferro, mais, com relação ao CO, no final das contas vai sobrar 1 mol, né? 1 mol de CO. Vai sobrar 1 mol de CO. O 3CO2, no caso aqui, ó, vai sobrar 1 mol também, tá? Porque, na verdade, 1/3 sobre 1/6 dá meio, né? Cortando com 1,5, sobra 1 CO2, ok? 3 sobre 2 CO, cortando com meio CO, somando estes dois aqui vai dar meio, aqui 1/3 mais 1/6 dá meio CO. Meio, cortando com 1 meio, 1 sobre 1,5, sobra 1 desse lado, ó, que é o que tem mais. Então, nós temos, então, ó, o FO, sobrou 1 CO, conforme a equação problema aqui, ó, e Fe sólido, não corta com ninguém, né? Então, ele sobra mais. E o CO2, como eu disse, ó, se somar 1/3 com 1/6, dá meio. Cortando com 1,5, né? 1,5, sobra 1 desse lado, ó. Meio, cortando com 1,5, sobra 1 desse lado. Então, CO2 sobrou 1 mol. Então, nós obtivemos, a partir deste raciocínio, a equação problema. Para sabermos a variação de entalpia desta equação problema, basta apenas somarmos aqui as variações de entalpia, ok?
total será menos 16,7 kJ. É um pouquinho complicado, né? Mas não é impossível de ser feito. E eu quero que vocês me procurem mais, né? Nos plantões, apenas 3 alunas me procuraram nos plantões, no horário de plantão, ok? Então, assim, se você tiver dúvida, eu estou à sua disposição, mas você tem que vir atrás, né, do professor. Eu não tenho como saber, né, se você está ou não com dúvida. Caso você tenha, eu estou à disposição, ok? Ainda tem o exercício 13, eu percebi que muitas pessoas colocaram algumas questões assim que, na verdade, não tinha muito a ver, né, com a área de alimentos. A termoquímica e a área de alimentos, ela está relacionada principalmente na questão da tabela nutricional, né, como obter, por exemplo, aqueles valores de calorias, né, os calores, né, dos alimentos. Principalmente neste quesito que entra a termoquímica. Agora, o texto que eu pedi é 8 linhas, então você pode montar aí raciocinar, né, uma introduçãozinha, um desenvolvimento, e concluir, né, dessa forma. Era o que vocês deveriam ter feito, ok? Com relação também ao valor dos exercícios, o exercício 4 valia 10 pontos, tá? Aí o exercício 7, 8, 9, 10, 11, 12, também 10 pontos. Os demais, todos valiam 5 pontos. Total, portanto, de 100 pontos. Para quem enviou o documento em PDF, conforme eu tinha solicitado lá na plataforma Moodle, eu coloquei a resolução lá. É só você acessar, ok? Para quem manda em Word, eu não consigo corrigir pela plataforma Moodle e deixar acessível para vocês lá. Mas eu também corrigi todas as provas. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Desde já, eu vou adiantar que eu descontei alguns pontinhos, não muito, para quem não entregou o manuscrito, né, foram 5 pontos. Erro de formatação, eu levei em consideração. E também, assim, tiveram muitos trabalhos que foram literalmente cópias, até os erros foram os mesmos, tá? Então, nos próximos trabalhos, evitem copiar. Vocês devem ler, interpretar, tentar descrever na linguagem de vocês, tá? Eu quero fazer um convite para vocês não serem medíocres, tá? Da mesma forma, este convite serve para mim também. O que eu quero dizer? Sairmos da média, isso é que significa mediocridade. Tentar fazer diferente, né? Não copiar do colega, tentar você mesmo, né? Um mente pensante, ler, procurar interpretar e tirar as suas dúvidas com o professor. Tem interesse, tá? Procure encontrar sentido nos seus estudos, significado naquilo que você faz, tá bom? Eu sempre estou à disposição, quem me procurou sabe muito bem disso. Agora, se você não me procurar, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar, ok? Mas eu estou à disposição de vocês, eu vou disponibilizar esta videoaula lá na plataforma, tá bom? Aí vocês poderão acessar. Um abraço, fiquem na paz.